estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele. Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda. Juntas estaremos para mais uma conversa sobre o Grêmio Estudantil. E o tema da nossa conversa de hoje é Grêmio Estudantil, elas podem e são protagonistas. Ao longo da história, as mulheres foram ensinadas a ocupar somente os espaços privados para fazer as tarefas domésticas e cuidar dos filhos, enquanto o espaço público era destinado aos homens. Essa desigualdade ainda persiste. E falar em representatividade feminina é falar na defesa de uma sociedade mais igualitária, na busca pela garantia de direitos diversificados que sirvam de inspiração para outras meninas e mulheres. O debate público em torno das questões femininas cresceu muito nos últimos tempos. Diversos temas como assédio, aborto, profissão são importantes no estudo de hoje. Carreira, violência também é um assunto muito importante. E aí eu pergunto a vocês, será que de fato existem oportunidades iguais para homens e mulheres? É uma questão para se pensar. E hoje nós vamos conversar sobre esse tema, sobre a representatividade feminina, sobre como potencializar pautas de interesses das mulheres em diferentes áreas. Trataremos também, professora Daniele, de alguns dados estatísticos que foram retirados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio Contínua, a PNAD. Essa pesquisa vai tratar da força de trabalho e outras informações necessárias para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do país, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também conhecido como IBGE. Isso, o IBGE, ele vai identificar e analisar o território. Ele é responsável por contar a população, trazer elementos que nos possibilitem a verificar a quantas anda as questões econômicas, de trabalho, de produção de pessoas, revelando ainda como elas vivem. Então, esse instituto, o IBGE, ele é uma entidade de administração pública federal e está vinculado ao Ministério da Economia. Ok. E para começar, vamos mostrar a representatividade feminina em alguns espaços que por muito tempo foram considerados da cultura social masculina. Olha só aqui no slide. Então a gente vai falar da representatividade feminina na ciência e na tecnologia, na política, no mercado de trabalho, na cultura e nos movimentos estudantis. Nossa conversa vai ser bem interessante. Nós iniciamos então com as mulheres na ciência e na tecnologia. O campo da ciência e da tecnologia sempre esteve relacionado ao universo masculino. Na verdade, ele era mais habitado por homens. Isso é algo, inclusive, historicamente, a gente consegue perceber. Porque o pensamento científico era algo pesquisar ou por conta própria. Então, se vocês observarem, nós selecionamos em amarelo informação, financeira e outras atividades profissionais que estão relacionadas no campo da ciência e da tecnologia. E isso mesmo, e o percentual de homens nesse mundo de trabalho, ele é muito maior do que em comparação com o percentual das mulheres, tá? Então, hoje em dia, nós temos diversas mulheres trabalhando em projetos também dentro da área da ciência e da tecnologia, projetos que nós diríamos, inclusive, ousaríamos chamar de projetos incríveis. Com certeza. Não é? Com descobertas e pesquisas científicas incríveis, sendo reconhecidas pelos seus feitos científicos e tecnológicos. Tá certo? Vocês sabiam que tivemos mulheres incríveis que revolucionaram este campo, este espaço aqui, professora Daniele, da ciência e da tecnologia? Sim, tivemos. Vamos conhecer? Vamos conhecer. Olha só.
A primeira mulher que a gente trouxe para vocês, ela se chama Ada Lovelace. Ela nasceu em 1815 e faleceu em 1852. Ela foi a primeira programadora do mundo. Ela era formada em matemática e ela contribuiu para o desenvolvimento da primeira máquina de cálculo na história, né? A sua invenção é reconhecida até hoje como o primeiro computador. Vocês hoje utilizam computador para tudo. Ela criou o primeiro computador. E as suas notas, os seus registros, eles ficaram marcados como o primeiro software, né? Quem gosta de tecnologia entende um pouquinho. Essa outra mulher aqui, ela se chama Hedy Lamarr. Ela nasceu em 1914 e faleceu no ano de 2000. Durante a Segunda Guerra Mundial, sabe o que ela fez? Ela criou um sofisticado aparelho de interferência em rádio. E esse sistema é conhecido hoje como a base do telefone celular, esse que vocês não vivem sem, e também do Wi-Fi. A gente também não vive sem Wi-Fi, né? E essa terceira mulher é a Marie Curie. Ela nasceu em 1867 e faleceu em 1934. Ela era cientista e foi a primeira e única mulher até hoje a ganhar 2 vezes o Prêmio Nobel, que é um prêmio que existe há muito tempo para considerar os feitos dentro da área científica e de ciência das pessoas, né? E entre as suas descobertas, né, da Marie, elas estão os elementos químicos do rádio e polônio, aquele que vocês estudam lá na tabela periódica. E sabe esse aparelho de raio-x que a gente faz quando vai fazer um exame? Pois é, ela foi a precursora da criação desse aparelho. Muito interessante, né, professora Daniele? E hoje em dia, será que temos mulheres tão brilhantes quanto elas? Com certeza. Quanto esses 3 exemplos aqui que trouxemos? Sim, com certeza temos. Sem dúvida. Vamos conhecer 2 dessas mulheres? Vamos sim. Tem mais, né, professora Fernanda? Só que o tempo não nos permite falar de todas elas. Mas olha só a história dessas 2 mulheres incríveis que a gente vai contar para vocês agora. Então, a primeira delas é a Juliana Stradiotto. Ela foi vencedora do prêmio Jovens Cientistas de 2018, com apenas 19 anos de idade, professora Dani. Jovem. Ela desenvolveu um plástico biodegradável a partir da casca do maracujá. Olha, desenvolveu também outros projetos e outras pesquisas, enfim, que inclusive participou e ganhou outros prêmios. Ela foi compor na Suécia aquela equipe que avalia, enfim, o prêmio Nobel, aquilo que você estava comentando antes. Que aquela também. cientista ganhou. Isso mesmo. E uma curiosidade é que a nossa Juliana é a única brasileira a ter um asteroide com o seu nome. Que é fruto de um prêmio que ela ganhou. Isso mesmo, de uma de suas descobertas. Então, olha só, com 19 anos de idade, ela já recebe o seu primeiro prêmio. Puxa, que legal. Que e agora, olha essa outra história, professora Fernanda, de uma garota de 8 anos. Ela se chama Nicole Oliveira. Ela é campeã por 2 vezes, ou seja, ela é bicampeã da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Eu sei que tem bastante estudantes na nossa rede que já participaram dessa Olimpíada. E ela é a pessoa mais jovem a integrar um programa da NASA, que é a Agência Espacial dos Estados Unidos. Neste programa que ela faz parte, ela aguarda uma avaliação para saber se 7 asteroides que ela descobriu nas pesquisas dela, se eles são inéditos. E esse processo, vocês sabiam que ele leva até 8 anos para ser finalizado e vai ser feito pela própria NASA. Então, quando o processo terminar, ela pode ser a pessoa mais jovem no mundo a ter descoberto esses asteroides. Olha que interessante. Nossa, muito, muito interessante e muito importante, não é mesmo? Seguindo aqui conosco, no universo da política. Então agora nós vamos para um outro campo dentro da sociedade em que a representatividade feminina será a nossa pauta para analisar aqui. Será que as mulheres estão se fazendo representar dentro desses espaços? Vamos saber. Então vamos lá.
No universo da política, muitas mulheres ainda têm dificuldades em ocupar cargos de poder, tá? É até histórico isso, né? O campo da política é sempre um campo muito masculino, não é verdade? Outro detalhe, terem voz ativa nas tomadas de decisão, enfim, as mulheres ocuparem esses espaços dentro do cenário da política. Isso acontece também devido a questões históricas, que as mulheres foram, ao longo do tempo, ocupando-se com a atividade de casar e ter filhos. Então, isso é algo histórico que a gente consegue perceber, e aí, com essa demanda, se afasta dessa vida política, dessa vida de representatividade, né? A taxa, então olhem aqui na tela conosco, sobre a participação das mulheres, por exemplo, esse dado que nós trouxemos aqui, nos cargos ministeriais do governo de 2020. Então, nós temos um total de vagas para o ministério de 17, 2 mulheres ocupando vagas de no ministério. Então, olha só que percentual pequeno, né, se compararmos ao universo masculino dentro do campo da política. Isso lá no governo federal, né? E para vocês terem uma ideia, na Câmara dos Senadores nós temos 67 senadores do sexo masculino sendo representado e 14 parlamentares do sexo feminino. Então, essa diferença ainda é muito grande em termos de a representatividade das mulheres na política. Será que temos mais informações, professora Fernanda? Temos sim. Então vamos lá. Seguindo aqui na tela conosco. Olha só, este gráfico aqui traz a proporção de mulheres entre os parlamentares eleitos para as câmaras de vereadores. Então nós temos a nossa Câmara de Vereadores aqui. A gente trouxe o dado do Paraná, da região do Paraná, então está em destaque aqui, ó. Então nós temos um total de 3.822 vagas para vereadores. Então esse total de representantes mulheres é de apenas 15%. E agora vamos te contar algumas histórias interessantes sobre a representatividade política das mulheres no Paraná e no Brasil. Mulheres que ainda são a minoria, mas que fazem ou fizeram a diferença na história política do país. Isso mesmo, nós selecionamos 3 mulheres, né? 3 representatividades aqui que já vamos conversar um pouquinho. Então, só a título de curiosidade e conhecimento, a Câmara Municipal de Curitiba ela foi fundada em 1693 e somente no ano de 1947, olhem lá, a Maria Olímpia Carneiro Mockel, esta primeira aqui, essa que está situada abaixo, foi a primeira vereadora eleita, né, de forma direta em Curitiba. Então ela era professora e sempre participava ativamente dos movimentos políticos e estudantis da sua época. 13 anos depois, em 1960, a segunda mulher é eleita vereadora em Curitiba. Olha quanto tempo, hein? Quanto tempo depois para termos a segunda representatividade feminina, não é mesmo? Quem era essa mulher? Maria Clara Brandão Tesseroli. Ela também foi professora, foi idealizadora da Casa do Professor Primário do Paraná. E em Curitiba, ela também, a Maria Clara, dá nome a uma das nossas escolas municipais. Eu conheço. Lá no bairro Novo Mundo. Isso. Maria Clara Brandão Tesseroli. Ok, será que temos outra? Temos sim. Temos sim. Agora, indo para o município da Lapa, vizinho nosso, a primeira vereadora, Gasparina Simas Miléu. Ela foi a primeira entre os anos, na verdade, né, os anos de 1952 a 1955. Também formou-se professora. 3 professoras. Catequizava, ensinava trabalhos manuais,
E veja, só em 1952 que a Lapa tem a sua primeira vereadora mulher. Com certeza temos outras histórias parecidas com essa aqui de Curitiba e da Lapa, né? Vocês sabiam também que somente no ano de 2016... Agora, há pouco tempo atrás, saindo um pouco do contexto aqui do nosso município e do nosso estado, foi construído o primeiro banheiro feminino no Senado Federal. É sério isso, professora? Isso, lá em Brasília? Isso mesmo. O primeiro banheiro feminino só foi construído em 2016. Como que faziam as mulheres que habitavam, né? Que frequentavam... As senadoras ou as convidadas que lá estavam, como é que elas faziam? Essa casa, né? O Senado. Como elas faziam? Boa pergunta. Elas se utilizavam do banheiro que tinha no restaurante. Do lado do plenário. Eles chamam de casa, né? Eles têm esse hábito de chamar de casa. Dentro da casa ali dos senadores. Então, olhem só. 2016, um simples banheiro feminino significa alguma coisa? Muito. Significa muita coisa. Então, veja, se a mulher precisa ser representada dentro do cenário político nacional, enquanto senadora, aquele espaço nem preparado para atender ou receber essa mulher estava. E agora, neste século, muito interessante isso, né? Outro detalhe, gente, essa conquista de um simples banheiro, que pode parecer algo até engraçado, né, professora? Mas não é. Daniele, mas não é engraçado. Essa conquista se deu graças à reivindicação das senadoras da época, que questionavam há anos esse tratamento desigual entre homens e mulheres. A construção do banheiro, então, representava esse símbolo de luta, que mudaria a estrutura daquela casa, né, daquela estrutura física do Senado, para receber melhor as mulheres. Então, outro detalhe importante, a primeira mulher negra a ser senadora foi a Benedita da Silva. Vocês podem observar aqui no cantinho, tá? As mulheres na política, a Benedita da Silva. A Benedita, ela participou da Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a nossa Constituição Democrática para o Brasil em 1988, a Constituição Cidadã. Que é válida hoje em dia. Isso mesmo. Outras importantes mulheres se fizeram presentes ali, aqui nesse cenário político. A Érica Malunguinho, aqui também vocês podem perceber no cantinho, é a primeira mulher transexual a ser deputada estadual, representando o estado de São Paulo. E outra, a Joêmia Wapichana, a primeira mulher indígena a se tornar deputada federal, representando o seu estado de Roraima. E olha só o que essas mulheres têm a dizer para nós. Vamos ver aqui na tela. Os direitos sociais têm que ser vistos como investimento. Quando eu falo de saúde e sustentabilidade, está muito relacionado às mulheres jovens que sofrem com a discriminação, disse a deputada Joênia. Não é um banheiro que vai mudar toda a situação, mas o fato de não ter um banheiro no plenário é um indicativo de que a casa não foi preparada para as mulheres, disse a senadora Vanessa. A militância política do pobre começa no berço, no bairro e não no partido. Foi na rua que aprendi que preciso lutar pela igualdade social para homens e mulheres, disse a senadora Benedita. Acho que é importante o amadurecimento da ideia de que as lutas fundamentais transcendem o lugar partidário. A gente trabalha com projetos políticos radicais e comprometidos, disse a deputada Érica. E a gente trouxe nessa imagem para vocês também uma foto da época em que eles fizeram a reforma. O que eles fizeram lá no Senado? Tinha os banheiros masculinos, né? Eles pegaram um desses banheiros masculinos e transformaram em banheiro feminino, né? A presença de mais mulheres na política vai proporcionar um maior diálogo neste cenário político, um pensar mais abrangente em torno de questões que estejam relacionadas às pautas femininas.
Não é mesmo, professora Fernanda? Isso mesmo. E aí, vamos continuar aqui falando sobre a representatividade feminina? Vamos lá. E agora, as mulheres no mercado de trabalho. Então acompanhem com a gente aqui. A participação das mulheres nos cargos gerenciais. Na região sul do Brasil, somente 35,1% das mulheres ocupam cargos gerenciais, enquanto que a proporção de homens seria de 64,4%. Entre as mulheres de 16 a 29 anos, somente 43,5% ocupam cargos gerenciais. Uma mulher negra recebe, em média, cerca de 44,4% da renda média dos homens brancos, que estão no topo da escala de remuneração no Brasil. Sabemos que a inserção da mulher no mercado de trabalho foi uma grande conquista. Porém, a desigualdade de oportunidades e reconhecimento ainda continua. Para entender o porquê disso, é preciso compreender alguns pontos sobre os direitos trabalhistas das mulheres. Há muito tempo atrás, devido ao processo de industrialização que começou no país, as mulheres começaram a ser utilizadas como mão de obra nas fábricas e nas indústrias. E alguns direitos surgiram, porém eles não eram satisfatórios. Somente em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, Constituição Cidadã, houve o estabelecimento do princípio da isonomia. Este princípio diz que todos são iguais perante a lei. E as mulheres tiveram os seus direitos trabalhistas firmados por meio da instituição da igualdade de gênero e da não discriminação. Desta forma, elas foram ocupando postos e lugares que por muito tempo foram tidos somente como masculinos ou dos homens. Isso mesmo. E para que a equidade seja de fato alcançada, é necessário que haja uma conscientização popular sobre a situação das mulheres, não apenas no mercado de trabalho, mas na sociedade como um todo. Não é mesmo? Por isso estamos conversando hoje sobre essa temática, essa discussão, essa representatividade feminina que é tão importante que seja discutido, que seja conversado dentro desse espaço Grêmio Estudantil, não é mesmo? Mesmo. Uhum. Outro detalhe importante é que devemos exigir os nossos direitos que possuímos, para que de fato eles sejam implementados na prática. E como que nós exigimos direitos? Quando nós os conhecemos. Então, isso é exercer cidadania? Sim. É exercer a cidadania. Sim, com certeza. Saber dos seus direitos, saber dos seus deveres para poder ir atrás, ir em busca, não é? Se fazer representar e por aí afora, né? Por aí vai. E como estamos falando sobre o mercado de trabalho feminino e a gente gosta de contar história, a gente traz a história de 3 mulheres que fazem diferença nos dias atuais. Elas são personalidades de destaque nas suas áreas. Olha só, acompanha aqui na tela. A Sandra Benites, ela é a primeira curadora indígena do Museu MASP, em São Paulo. Ela é antropóloga, educadora e estuda formas de apresentar a visão de mundo indígena e o processo que inclui a violência sofrida ao longo dos tempos por esses povos. Ela é, como eu falei para vocês, a primeira curadora. Curadora é aquela pessoa que organiza as exposições nos museus, cuida das peças, enfim, ela tem esse tipo de trabalho. Outra mulher interessante e importante falar é a Luísa Helena Trajano. Ela comanda uma rede de lojas de varejo e outras empresas. E esse ano ela foi considerada uma das 100 mulheres mais influentes do mundo pelo trabalho que ela faz. Temos mais alguém, professora Fernanda? Temos a presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Anísia Trindade Lima. Na graduação, a Anísia sempre participava de movimentos estudantis e participou também de um movimento importante que era pró-democracia e da construção do centro acadêmico da universidade
né? E ela estava que envolvida estudava, no movimento na qual estudava. estudantil. Isso mesmo, sempre envolvida com os movimentos. Hoje ela é presidente dessa fundação, a Fundação Oswaldo Cruz, principal instituição de ciência e tecnologia da América Latina. Elas são destaques em suas áreas de trabalho e também exemplos de empoderamento, de determinação, com certeza de muita dedicação. Sim. Ousaram fazer escolhas. Sim. Ao longo das suas trajetórias. São mulheres inspiradoras, não são? Não tenho dúvida disso. Isso mesmo. E agora a gente vai falar um pouquinho das mulheres na cultura. Fernanda Montenegro, Cecília Meirelles, Chiquinha Gonzaga, Clarice Lispector, Cora Coralina, Lígia Fagundes Teres, Lia de Itamaracá, Elis Regina, Ruth de Souza, Tarsila do Amaral, Tereza Cristina Zuzu Ângelo, Marília Mendonça e tantas outras mulheres maravilhosas representam o universo cultural brasileiro. Algumas vocês já ouviram falar, conhecem suas obras e trabalhos, outras talvez não, mas todas elas foram e são destaques na cultura brasileira, seja na arte, na música, no cinema, na televisão, no jornalismo ou até mesmo na literatura. Isso mesmo, a representatividade feminina é de grande importância no universo cultural, né? Seus trabalhos são mais do que mero entretenimento, não é mesmo? Refletem e representam a sociedade por meio da interação social com os indivíduos. Mais do que musas, são mulheres geniais, todas essas que nós trouxemos aqui, um pedacinho só do nosso país, né? Recheado de mulheres geniais. E vamos conhecer duas dessas mulheres que realizaram trabalhos excepcionais, que se destacam por seus talentos, professora Daniele. É o reconhecimento da arte que vem das ruas, das comunidades e das periferias. Vamos lá então, olha só. Efigênia Ramos Rolim, nascida em Minas Gerais em 1931, ela morou em Curitiba por mais de 30 anos. É reconhecida como a rainha do papel de bala. E olha só que a gente tem aqui algumas balinhas. Por que será que eu trouxe essas balinhas? Já vou contar para vocês. Efigênia teve uma vida de sacrifícios. Aos 60 anos de idade, ela estava andando lá pela Rua 15, quando ela viu uma joia brilhante no chão. Não era uma joia, era um papel de bala de hortelã. Vocês gostam dessa bala? Ela viu esse papel. Encantada pelo brilho colorido, ela começou a criar obras de arte utilizando papéis de balas e outros materiais que ela reciclava. Com isso, ela foi recebendo prêmios por suas obras. O Museu Oscar Niemeyer Mon, que vocês conhecem, adquiriu uma de suas obras chamada A Rainha do Planeta. Ela é uma artista popular, escultora, poeta, contadora de história e estilista. E a sua habilidade como repentista, somada ao seu talento para trabalhar com objetos recolhidos da rua, levou a participar da feirinha no Largo da Ordem, lá no Centro Histórico de Curitiba. Temos mais histórias bonitas, professora Fernanda? Temos mais uma que nós trouxemos para vocês. Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus nasceu em 1914 e faleceu em 1977. Foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil e é considerada uma das mais importantes escritoras do país. A autora viveu boa parte de sua vida na favela do Canindé, em São Paulo. Sustentava a si mesma, aos seus 3 filhos, catando papéis. O trabalho dela era de catadora de papéis. E ao mesmo tempo em que ela trabalhava como catadora de papéis, ela registrava as suas observações, o modo como ela vivia, em cadernos que ela retirava. E se transformou no quê? Numa escritora e que se transformou num livro em 1960. Ele foi publicado em 1960. Isso mesmo. Vale a gente ler um pedacinho aqui do que a Carolina Maria de Jesus nos diz. Não digam que fui rebotalho, que vivi à margem da vida. Digam que eu procurava trabalho, mas fui sempre preterida. Digam ao povo brasileiro que meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora.
A obra vendeu mais de 1 milhão de exemplares e foi traduzida para 13 línguas, tornando-se um referencial importante para estudos culturais e sociais, tanto no Brasil como no exterior. A Universidade Federal do Rio de Janeiro concedeu a Carolina o título de doutora honoris causa. Merecido. É um reconhecimento oferecido a pessoas com contribuições decisivas para a arte, ciência e cultura brasileiras. Muito linda a história dela, vale a pena conhecer. E o que nós vamos falar agora, professora Fernanda? Vamos continuar a nossa conversa, só que adentrar pelos movimentos sociais, a representatividade das mulheres dentro desses movimentos estudantis. Então, o que são esses movimentos sociais? Só para situá-los, os movimentos sociais, eles são movimentos formados por grupos de indivíduos que defendem uma causa social e ou uma causa política. É uma forma da população se organizar, expressar os seus desejos, as suas vontades, o que é que eles estão querendo discutir, reivindicar e por aí vai. As mulheres integram há muito tempo esses movimentos e é claro que o movimento estudantil faz parte desses grupos de participação das mulheres. Outro detalhe, a própria participação das mulheres nesses movimentos, elas têm aumentado a cada tempo. Isso não era assim no passado, não é verdade? Sim. Isso mesmo. Outro detalhe importante, as mulheres queriam uma participação mais efetiva nesse campo político, social e econômico. E o movimento estudantil promove isso, né? Os movimentos sociais promovem isso. Isso mesmo, promove isso. Outro detalhe, romper com aquele padrão feminino. Ora, menina, mulher, moça, destinada ao matrimônio e a ter filhos. Então esse padrão é o que se queria romper. Então as mulheres vão ao mercado de trabalho, vão às ruas, vão reivindicar seus direitos e por aí vai. Agora vamos conversar um pouquinho sobre esses movimentos, se detendo sobre o movimento estudantil feminino. Vamos lá. Olha só. Nós temos diferentes entidades representando os nossos estudantes no Brasil. A União Nacional dos Estudantes, conhecida como UNE, representa milhões de universitários. Nós temos também a UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que representam as escolas do ensino básico, fundamental e médio, essa que vocês estudam, do ensino técnico e pré-vestibular. E outras entidades também, como o Grêmio Estudantil da sua escola, por exemplo. A UNE promove a cada 2 anos o encontro de mulheres estudantes, que é considerado o maior encontro de mulheres estudantes feministas, e um dos maiores da América Latina. O espaço da mulher na política precisa ser conquistado todos os dias. Sim. É bom lembrar sempre que o espaço político é de todos. Sempre. Isso mesmo. E no Paraná, será que temos representatividade? Temos sim. A UP, União Paranaense dos Estudantes, e a UPES, União Paranaense dos Estudantes Secundaristas. E a participação das mulheres é muito importante nessas entidades. Se vocês estão lembrados, já conversamos sobre cada uma delas aqui. E agora nós vamos conhecer algumas iniciativas que apoiam as mulheres por meio da divulgação dos seus trabalhos. São projetos que encorajam as mulheres em diversas áreas, os espaços que permitem o protagonismo feminino, a luta pela igualdade de direito, de oportunidades, de ser uma cidadã plena, pois vivemos num país democrático. Vamos saber quais são? Vamos sim. Olhem na tela. O Reprograma. O Reprograma é uma iniciativa de impacto social que foca em ensinar programação para mulheres que não têm recursos ou oportunidades para aprender a programar, tá? Tem a linguagem da programação, a linguagem técnica. É um site que, além de oferecer cursos, apresenta conteúdos específicos que vão auxiliar toda essa comunidade nesse manejo, nesse traquejo com a tecnologia.
Outro detalhe interessante é que os cursos ofertados sobre a linguagem de programação têm programação front-end, que é o que eles chamam, né? E ferramentas de capacitação. Então, são cursos destinados às meninas de 14 a 17 anos. Para saber mais, vale a pena acessar o site e verificar como participar dessa iniciativa. E tem mais, professora Fernanda? Temos mais, sim. Então vamos saber quais são. Olha só. O movimento Vote Nelas. Ele é um movimento suprapartidário formado por mulheres e foi fundado em 2018. Ele é organizado de forma independente e totalmente voluntária. As ações do movimento consistem em trabalhar para eleger mais mulheres para o legislativo brasileiro. Eles trabalham com o fortalecimento da democracia, defesa da vida e da segurança da mulher e a igualdade nos espaços de poder. Vale a pena consultar o site e saber mais. Temos mais, professora Fernanda? Temos então, vamos mais, lá. Sim. Temos o Winiteca @pede um livro, professora Dani. O projeto... Interessante, né? O projeto criado pela acadêmica Winnie Bueno, que atua na luta antirracista. Chegou no Twitter em 2019. O @Winiteca busca conectar pessoas negras que querem ler, mas não têm acesso a livros, a pessoas que podem doar um exemplar. Engajador, o projeto migrou do perfil pessoal da Winnie na plataforma para uma conta própria, com o apoio do Twitter e do site Gélides. A ideia, segundo ela, a Winnie, é que esse tema se espalhe e ajude pessoas negras em formação. Que legal. Então, olha o que ela diz. Embora as universidades, principalmente as públicas, tenham bibliotecas, os livros dos intelectuais negros não estão lá ou não são em grande número dentro, não estão, né, em grande número dentro dessas bibliotecas. Então é mais uma iniciativa para um público expressivo, específico de mulheres. Muito legal. Temos mais? Temos mais. Vamos saber quais são. Olha só. Girls Rock Camp. Opa, já gostei. O projeto organiza e promove de forma 100% voluntária atividades que abordam o desenvolvimento da autoestima, liberdade de expressão e feminismo, usando a música como pano de fundo. Oficinas, shows, rodas de conversa, colônia de férias. Tudo é realizado exclusivamente por mulheres, para as mulheres. E aqui em Curitiba as meninas têm acesso, isso mesmo, a esse tipo de atividades intercaladas com práticas musicais. Vale a pena conferir. Quer saber? Acessem. Entra no site deles. Acessem o site, isso mesmo. Temos mais uma iniciativa bem interessante. Olha só, o Plano Municipal de Políticas para Mulheres de Curitiba. O plano ainda não está em vigor. Ele vai nortear as ações que serão desenvolvidas pela Assessoria de Direitos Humanos, direcionando atendimentos das necessidades específicas das mulheres. O plano valerá pelos próximos 4 anos, com vigência de 2022 a 2025. São 18 eixos que refletem as demandas e necessidades das mulheres na busca pela redução das desigualdades. Olha só quais são os eixos, acompanhe aqui na tela. Direito para as mulheres, enfrentamento às violências, assistência social, saúde, educação, trabalho, empreendedorismo, segurança pública da Guarda Municipal, habitação, segurança alimentar e nutricional, turismo, atenção às servidoras, aos servidores, esporte e lazer, atenção às mulheres com deficiência, meio ambiente, trânsito, cultura, transporte público e comunicação social e mídias. Bem interessante esse plano. E agora estamos chegando ao finalzinho da nossa conversa de hoje. E ao longo desta conversa, nós percebemos que a representatividade feminina é um meio de identificar e compreender que as mulheres não estão sozinhas, que suas lutas são em conjunto e promovem mudanças. Os filmes, as novelas, as histórias, as músicas contam histórias e nos inspiram.
A presença das mulheres na política, na ciência, na tecnologia, no mercado de trabalho comprovam que esses espaços, antes dominados pelos homens, estão sendo ocupados pelas mulheres e crescendo. E é necessário que se continue assim. Volto àquela questão inicial lá do começo da nossa conversa. Será que, de fato, existem oportunidades iguais para homens e mulheres? Excelente pergunta, não é mesmo, professora Daniele? Na verdade, nós não temos uma única resposta ou uma resposta adequada, imediata a essa questão. O resultado nosso é de lutas, sim, de muitas lutas mesmo. Então, a ideia é que nós, mulheres, continuemos a conquistar o nosso lugar dentro da sociedade, a conquistar igualdade salarial, a respeito, a ambientes menos machistas. E para tudo isso nós precisamos continuar nos fazendo representar e representando a nós mesmas, não é mesmo? Uma realidade mais igualitária e equânime é o que a gente quer, o que a gente busca. E nesse cenário todo de representatividade feminina, devemos o que então? Continuar a nossa luta. Pessoal, muito obrigada pela nossa conversa de hoje e até o próximo encontro. Tchau! Até o próximo encontro! Em uma área de 4.435 metros quadrados, é um espaço inédito no Brasil, dedicado à educação para a prática agrícola sustentável em ambientes urbanos. O local reúne os mais modernos métodos de plantio de alimentos saudáveis sem agrotóxico. Energia solar. 72 módulos fotovoltaicos fornecem energia elétrica com potencial de geração de 30 megawatts por ano. Captação de água da chuva. Sistema de captação e reservatórios com capacidade de 25 mil litros que abastecem o sistema de irrigação. Banco de alimentos. Evita o desperdício de alimentos, conectando doadores e entidades sociais e também recebe os alimentos produzidos na fazenda urbana. Cozinha Escola. Espaço para aprendizado no preparo, conservação, higienização, aproveitamento integral e aspectos nutricionais dos alimentos. Compostagem e vermicultura. Ensino de técnicas de decomposição de material orgânico que colabora com a redução do lixo e obtenção de adubo para a agricultura. Estufas, replicação de espécies, triagem de mudas e cultivo protegido para espécies mais exigentes em condições climáticas. Agrofloresta, sistema que reúne as culturas de importância agronômica em consórcio com as plantas que integram a floresta. Um sistema agroflorestal é um sistema de plantio de alimentos que é sustentável e ainda faz a recuperação vegetal e do solo. Paisagismo produtivo, jardim onde plantas comestíveis, ornamentais e repelentes integram-se em harmonia. Área de canteiros. Canteiros executados com diversos materiais, formas e tamanhos para representar as várias possibilidades de agricultura no ambiente urbano. Espiral das sensações. Um jardim de plantas, flores, temperos, chás e plantas alimentícias não convencionais que proporcionam uma viagem sensorial. Canteiros de cadeirantes, área acessível para proporcionar ao cadeirante uma experiência plena de agricultura. Jardins de mel, colmeias de abelhas jataí, mandaçaia, guaraipo, mirim e manduri, formam o ecossistema apícola de espécies fundamentais para o equilíbrio ambiental e a produção agrícola.
mas também o Boqueirão. Santa felicidade eu morar neste lugar. Boa Vista, Pilarzinho, a cidade pra encantar. Eu gosto